Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Esse é o nosso devocional de hoje, dia 12 de março de 2023. Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. O povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Mateus 13. Veja que os discípulos então se achegam a Jesus e perguntam a ele por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas. E Jesus responde: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então veja que Jesus, nessa parábola do semeador, fala que nós devemos jamais desistir de semear, de levar uma palavra, mas nem sempre o terreno em que essa palavra chega nos trará frutos, nos trará um resultado positivo, mesmo que a nossa intenção seja boa. Alguns obstáculos que bloqueiam o nosso acesso às bênçãos que Deus tem para nos dar. Um dos obstáculos é a incredulidade, que nos impede de conhecer a Deus. O orgulho, que nos impede de glorificar a Deus. A idolatria, que nos torna insatisfeitos com Deus. A falta de oração, que nos isola da sua paz. O legalismo, que interrompe o nosso usufruir de sua presença.
impedimentos que nos separam da herança legítima que Deus destinou para nós. Então, amado Deus, nesse dia 12 de março, viemos em oração mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos juntos para que essa mensagem chegue ao coração daquelas pessoas que mais precisem ser tocadas pelo Espírito Santo, que a intenção da nossa mensagem possa tocar o coração das pessoas, para que elas desenvolvam e busquem tentar conhecer a Ti, Pai, glorificar o Teu nome, aceitarem os desígnios de Deus, compreenderem, não se isolarem da paz e das promessas que vêm de Ti. Isso é o que nós pedimos hoje, para que a semente que nós possamos plantar de conhecimento, de positividade, de uma palavra de esperança, possa realmente gerar bons frutos no coração das pessoas. Porque todos aqueles que tenham ouvido, ouçam, que possam ser tocados nos seus corações e desenvolvam tudo o que Deus tem de melhor para a gente. Para a honra de Deus, para a glória do Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso devocional do dia, uma mensagem curtinha, uma reflexão sobre uma passagem bíblica. Hoje é dia 12 de março, estamos na presença de Cristo, para a glória de Deus ontem, hoje e sempre.